Olá, boa noite. Está no ar o Lente Esportiva, nessa segunda-feira, ao vivo, 8 de setembro. O meu amigo Rogério Domingues já está bem animadinho aqui. Depois, Rogério, coloca aí no ar as suas brincadeirinhas de bastidores. Filé tá nervoso, precisa achar de camomila hoje. Meu Deus do céu. Mas depois ele vai explicar por quê. Depois ele explica por quê. Bom, quero mandar um beijo pro pessoal que está lá em casa, agradecer aí a companhia conosco nessa segunda-feira. Fiquem mesmo com a gente até o final, que temos bastante assunto aí para discutir, o derby, tudo mais aí rolando no futebol regional. E também quero mandar um beijo para uma pessoa bem bacana, meu amigo lá, o Jorge Pacheco, Rogério Domingues, que está acompanhando a gente via Facebook pelo link ao vivo lá em Porto Alegre. Então, ele que é um gremista, mandar um beijo para ele, né? Ele que estava lá no dia do episódio, enfim. Ele até me mandou uma carta meio que desabafando, o único desabafo dele. Depois eu vou comentar alguns trechinhos, até porque o time dele agora, assim, nós já tivemos uma definição, né, da punição do Grêmio, que a gente até comentou no programa passado. E aí a gente vai deixar para rolar esse assunto mais no final do... Mas ainda a gente não tinha a decisão do Grêmio estar fora. Exatamente, então agora nós temos... E aí esse assunto, esse assunto a gente rola mais para o final do programa. E aí, Jorge, eu falo um pouquinho, assim, dos trechinhos do seu desabafo, viu? Obrigada aí por estar acompanhando a gente de tão longe, né, Rogério Domingues? Isso aí, o Lente Esportiva, tão longe e tão perto, né, como se dizem. Você que está aí em casa, pode chamar os seus amigos. Quem não tiver o Net Cidade em casa, pode acessar lá o Facebook do Lente Esportiva. Temos o link ao vivo. Não existe mais distância para falar com a gente. Não existe. Então, Rogério Domingues, boa noite. Tenhamos um ótimo programa hoje. Sem sombra de dúvida. Boa noite, Ju. Boa noite para você de casa. E grandes convidados hoje, pessoas que a gente gosta muito, vão estar aqui com a gente. Rogério. Acertei a mira. Vão estar aqui com a gente discutindo os times da região, enfim. Aquilo que a gente mais gosta de fazer nas segundas é falar sobre futebol dos times da nossa região, Ju. É isso aí. E hoje o nosso querido amigo Paulo Filé está presente. E aí você agora vai fazer ele explicar, né? Por que ele estava nervoso. Que raios é isso? Tem que tomar chá de camomila? Nem começou o programa, Filé? Boa noite, querido. Boa noite, Juliana. Boa noite, Rogério. Boa noite, Filé. Amigos que serão apresentados logo na sequência. Você, né, nossa companhia especial de toda segunda-feira, ligado aqui no Lente Esportiva. Não estou nervoso, não preciso de chá de camomila nenhum. Meus cabelos brancos já me ensinaram a ficar calmo nos momentos de maior adversidade. Então eu estou tranquilo. Mais uma. E, aliás, eu estou muito bem, estou num momento muito bom, estreando o programa. Estou de boa, estou ótimo. Depois a gente vai falar disso aí, né, Filé? Sim, com certeza. Estou muito bom. Isso é muito bacana. De cara, eu já vou mandar 2 abraços para o Carlão, lá na Vila Greco, em Santa Bárbara do Oeste, que eu encontrei dia desses caminhando lá pela terra de Dona Margarida. Encontrei o Carlão da Vila Greco, grande telespectador nosso, e também o Celso do Planalto do Sol. Encontramos no derby, batemos um papão lá atrás do gol que fica no oposto dos visitantes, vamos dizer assim, no setor D lá do Décio Vita, onde eu gosto de assistir os meus jogos quando não estou trabalhando, e fiquei batendo um papo com o Celhão, ficou lá comigo e tal. Ele é do Planalto do Sol, assiste a gente direto, um abraço para ele também. É isso. 2 abraços especiais. Bacana, Filé. Muito bem, Filé. E também, né, Rogério Domingues, temos aí figuras importantes aqui do rádio, da nossa região. E eu vou começar com ele, meu amigo Edivaldo Silva, que veio lá da Rádio Luzes, né, de Santa Bárbara do Oeste. Ele que também é meu amigo santista. Seja bem-vindo, viu? Mais uma vez, Lente Esportiva está de portas abertas para você. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, Juliana. Boa noite, Rogério. Boa noite, amigo. Boa noite, Paulinho Filé, nosso companheiro aí de grandes jornadas, né, Paulinho? Sempre. E a gente, estamos aí batalhando, acompanhando sempre o União Barbarense. O último jogo foi o derby, mais uma vitória do Leão da 13. E torcendo aí por uma classificação do União Barbarense à próxima fase da Copa Paulista. Tá certo. Bom, e aí temos agora uma figura do nosso rádio aqui, da Rádio Americana, né, o Gustavo Belofar, da Rádio Você. Seja bem-vindo aí ao nosso Lente Esportiva, viu? Obrigado, boa noite a todos que estão acompanhando o Lente Esportiva. E vamos falar do derby, né? O derby que foi muito movimentado, né? E bom pro União Barbarense, que ganhou o jogo, e triste pro Rio Branco, que acabou perdendo, né? É isso aí. Rio Branco que continua naquele... Que fase, como né? se posso dizer, taxado como o eterno freguês. Complicado, hein, Rogério Domingues? Você que estava com um pouco de receio antes de ir pro derby, comentou que achava que
União talvez pudesse, né, ter uma dificuldade. Sim, senhor, o senhor não sai agora do muro, não. O senhor estava aqui do meu lado, disse que estava com medo, que o Rio Branco, que o União teria uma dificuldade. E aí, por fim... E não foi fácil mesmo. Foi só conversinha sua, depois o Edivaldo Silva vai comentar. Não foi fácil mesmo, né? O Barbarense acabou levando a melhor, mas derby, como a gente sempre fala, as diferenças se acabam, enfim, quem está mais na tabela para cima, quem está para baixo também não existe. As forças se equivalem, é outro jogo. Até o próprio Rui Scarpini que esteve aqui falou, eu nunca vi uma coisa dessa, um ambiente desse, né? Então, isso é o bacana do derby. Então, sempre aí um tem levado a melhor. O União Barbarense tem aí coisa de 23 vitórias contra 10 ou 12 do Rio Branco, Edivaldo, é uma coisa assim. Isso aí que você está falando em relação ao derby, dentro de campo, foram poucos os derbys. Eu estou há 22 anos cobrindo derby, o Paulinho também já cobriu muito. Tem mais pode falar um pouco sobre isso. Foram poucas as vezes que você viu assim, uma disparidade tecnicamente no derby, porque parece que o jogador veste a camisa e ele fala, não, hoje é para ir para a guerra realmente. Na quarta-feira foi isso que aconteceu. Se você está dizendo que o Rogério tinha aí um certo receio com relação ao que o União podia apresentar, eu também tinha, certo? Eu também tinha, porque o União não vinha bem. Visto ao primeiro derby. Exatamente. Que a gente viu o União não vinha bem. Então, eu acho que foram poucas as vezes que teve essa disparidade. Quando chega o dia do derby, que o jogador entra em campo, parece que tudo se modifica, tudo se transforma e os jogadores realmente jogam bem. O União venceu porque teve o gol, tudo jogou bem, mas o Rio Branco também jogou bem. Foi um jogo muito bom de se ver, de se assistir. O Rio Branco ele tem apresentado bons jogos, porém não consegue finalizar, né? Que é um dos mais importantes lances num jogo, né? Bom, rapidamente, só passar os contatos do pessoal que está em casa. Vocês podem entrar em contato com a gente no 3471-8925, no alvivo@net.com.br. Pode twittar com a gente no @Lentia Esportiva e acompanhar a gente via Facebook, mandar suas mensagens para nós lá também. Manda sua mensagem para o Edivaldo, para o Gustavo, para o Paulinho. Enfim, estamos todos aqui aguardando suas participações. E a nossa enquete de hoje é: poder público deve apoiar times de futebol, ou clubes, né, de futebol. E aí, Rogério Domingues, a gente entrou aqui no lance do derby, eu quis segurar um pouquinho, porque logo mais a gente vai colocar aí o VT e aí a gente vai poder embalar um pouco mais o assunto. Só para a gente não cortar a nossa enquete aí, querido, o que você acha? O que a gente tem visto muito aqui, Edivaldo, Filé, Gustavo, é que os times da região eles sofrem, né? Com a falta de um aporte financeiro bom e que tenha uma certa independência. A gente tem notado que a dependência quanto ao apoio de prefeituras, enfim, nesse sentido, vem tornando mais frequente ao longo dos últimos anos. Se não tem um apoio do poder público, muito time não consegue entrar em campo. Eu digo para vocês o seguinte: Inter de Limeira joga no campo público. O Independente de Limeira joga no campo público. Rio Branco, hoje é campo público. Sumaré Futebol Clube, da segunda divisão, também é campo de prefeitura. Sim. Então eu vejo o seguinte, se não tiver esse apoio hoje, os times realmente não entram em campo, Edivaldo. Realmente é complicado para os clubes se manterem vivos da forma que está sendo administrado. Eu acho que o poder público deve sim ajudar, mas tem que ser com um certo pé no freio. Eu também concordo. Porque o dinheiro público não é para isso, né? O dinheiro público não é para tocar futebol. Exatamente. O dinheiro público é para o povo da cidade, é para a saúde, é para a educação. Deve existir o apoio. Exatamente. Agora, o apoio do poder público deve existir, mas não de uma forma direta. Prioritária. Exatamente, de uma forma indireta. Eu acho que por eles terem a força de poder ter a palavra, vamos dizer assim, mais fácil de chegar aos empresários, aí sim o poder público pode trabalhar. Mas diretamente eu não apoio, não. E antes da gente pegar a sua, o Paulinho, a gente vai então mandar ali para o Gustavo. O que você acha da nossa enquete de hoje? Eu acho que apesar dos clubes terem essa dificuldade, o clube é particular, né? Acho que o esporte amador, sim, merece apoio do poder público. Isso já tem. Já tem, exatamente. Agora, como você pega um exemplo, o Rio Branco. O Rio Branco hoje, ele tem esse apoio da prefeitura no estádio. Mas por quê? Por más administrações antigas. Então isso acaba fazendo com que o clube hoje tenha essas dificuldades. A própria Lei Pelé também acabou prejudicando um pouco. Mas a gente vê a União Barbarense também. A União Barbarense é um clube particular que vive das próprias pernas. Vive de parcerias, mas está aí firme e forte, monta bons elencos e faz boas campanhas também.
Paulinho. Bom, eu acho que a gente pode dar dois enfoques, né? O primeiro, se você considerar dinheiro público, Petrobras, Caixa Federal, Banco do Brasil, não estou falando comercial, estou falando de empresas que apoiam grandes clubes, né? Aí é dinheiro público aplicado pelo departamento de marketing das respectivas empresas, né? É uma forma do dinheiro público contribuir com o esporte, né? E sempre sendo bem utilizado o dinheiro, eu acho saudável isso. Até porque a empresa que está fazendo o investimento, ela está confiando que o clube vai realmente reverter isso para o esporte, né? E ela tem uma verba destinada para o esporte. Então não está havendo desvio algum, não tem nada de errado, está tudo certo. Andaram contestando muito esses patrocínios, mas eu não vejo nada de errado, porque a empresa vai investir em algum segmento de patrocínio. Se ela quer investir no esporte, tudo bem. É dinheiro previsto já no caixa. Exatamente, está previsto. Agora, em relação às administrações municipais interferirem nas administrações dos clubes, principalmente se a gente considerar aqui a nossa região, né? E isso acontece também em Piracicaba, acontece de certa forma... O campo também que o 15 joga não é dele. Exatamente, o Barão de Serra Negra é municipal, da prefeitura, né? E é muito bem cuidado. O Décio Vita foi melhor cuidado, já não está tão bem cuidado, né? Já tem alguns sinais de desleixo, né? Já está acontecendo, manutenção. A gente fez o jogo no escuro, no sábado contra o Red Bull, né? Você tem que olhar na planilha, tem que botar uma lanterninha para poder fazer o jogo. Então já está havendo, né? Por quê? Aí que eu quero chegar. O poder público ele vai incentivando até o time ir colhendo resultados. Quando o time para de colher resultados, parece que a torneira dá uma fechada, né? E esse não é o melhor jeito de ajudar, né? Eu acho que o jeito de ajudar é, primeiro, não interferir na administração. Se você for ajudar, mas for dar palpite para o técnico escalar o time, para. Tá? Isso é político. Deixa quem é do esporte escalar o time, né? E eu já ouvi político no Décio Vita gritando: ô técnico, você vai tirar fulano ou eu vou ter que tirar você? Não dá, né? Isso aí eu acho que é uma coisa que realmente... E ninguém me contou, eu ouvi do meu lado, né? Então, são coisas desagradáveis que acabam acontecendo por desvios de funções, né? E o poder público às vezes ajuda com o objetivo de, aproveitando uma maré boa do clube, você fazer um trampolim político. O clube foi bem, opa, eu vou ganhar votos. Tá? O clube foi mal, opa, eu vou sumir porque a coisa vai sobrar para mim e na urna eu vou sentir, né, o reflexo do protesto da população, do protesto do torcedor. Então é muito complicado, né? A coisa tem que ser muito profissional. Talvez a cidade tenha mais de um clube como Limeira, Campinas, Ribeirão Preto, isso seja mais possível porque aí várias forças lutam em busca do auxílio e a prefeitura ou o órgão público que for vai ter que ser um pouco mais parcimonioso na hora de dividir o pão, para que não haja grito de nenhum lado. Agora, quando tem um clube só na cidade, a coisa fica meio complicada. Eu prefiro que não haja essa interferência, até porque falou muito bem o Gustavo, né? Os clubes são entidades associativas, mas não são públicos, são particulares, são privados, né? Tem administração própria, tem um caixa que tem que ser próprio, né? Tem que ter um diretor financeiro, às vezes não tem, mas tem que ter, né? Um diretor financeiro, um diretor de patrimônio, enfim, ele tem que ter a estrutura, o organograma dele montado para que ele sobreviva. Agir como uma empresa e... Exatamente. Mas exatamente. O Paulo Filé, ele disse uma frase aqui que jamais eu esqueci, essa com quem eu converso, eu falo do meu querido Filé. Time que não tem foto em preto e branco, não tem história. Isso sem dúvida, né? Isso é uma máxima do Filé aqui, que eu gosto disso. Que guardou. Então, eu até vou até um pouquinho mais além, eu falo que quando esses times estão nessa condição, que times centenários como União, a Inter de Limeira, o Rio Branco, Independente está com 70 anos, né? Que já são, eu digo para você que já são patrimônios culturais da cidade. Sem dúvida. Você acha que se essas prefeituras, por exemplo, levarem para esse lado como divulgação de cultura das cidades, é também um meio de divulgar o time? Não, eu acho assim, é aquele que eu disse, quando eu digo indiretamente não, é aquele negócio de tirar dinheiro do cofre público e ir lá, contratar jogador, pagar jogador. Aí também não. É isso que eu digo, diretamente o que eu digo é isso. Agora, eu acho assim, se a prefeitura da cidade encontrar uma fórmula para ajudar o clube da cidade, vamos falar do União Barbarense e Rio Branco, são dois clubes mais próximos da gente aqui. Encontrar uma forma para ajudar os clubes sem ter que tirar dinheiro do cofre, mas ajudar com
uma via vamos supor, uma escapatória para encontrar fórmula para ajudar o clube, eu acho bem-vindo. E acho ótimo isso aí. Por quê? Porque o clube, o futebol é o maior divulgador que tem de uma cidade. Sem sombra de dúvida. Certo. Eu já estive fora do estado de São Paulo, com camisa do União Barbarense, e a pessoa chegou e falou, o União Barbarense é aquele que fez jogo tal, com tal time, tal dia. Entendeu? Mas senhor, de onde o senhor conhece? Da TV. Entendeu? Então, quer dizer, é um divulgador da cidade. Então, passa a ser também uma das bandeiras da própria cidade. Então, as prefeituras teriam que encontrar uma fórmula. Agora, que fórmula seria essa? De que jeito seria que o prefeito poderia ajudar os clubes da cidade? Mas existe, né? Certo? Agora, é possível. É possível. Agora, é preciso encontrar esse caminho para você achar, e ele vai conseguir, juntamente com a diretoria do clube, administrar o clube sem que ele tenha que fazer isso que o Paulinho acabou de dizer. Será que vou ter que tirar você, vou ter que fazer isso, fazer aquilo? Não é por aí, né, Diego? Lógico que não, entendeu? E misturando a fala do Edivaldo, quando o Gustavo, tirando uma média, né, se a prefeitura ater-se a dar uma boa base para a garotada, né, e aí sim, não deixar faltar nada nas categorias de base, principalmente até o sub-15, até o sub-17, tá? Ela está contribuindo muito, porque vai ser uma fonte inesgotável de novos talentos, né? E aí o sub-18 ou o sub-20 e sem contar que ela pode acabar com a criminalidade da própria cidade. Perfeito. Certo? Vai mais além. Então aí a coisa tem fundamento. Não é por conta do futebol profissional, e sim por conta da base desse futebol, que às vezes a gente também faz muita confusão. A base do futebol profissional não deve ser de administração amadora, gente. Tem que ser administração profissional. Exatamente. Tá? Para que ela seja realmente o que vai sustentar o clube, né, na questão de revelação de talentos. Concordo com você plenamente, viu, Paulo Filé? A gente sempre bate o pé aqui com esse assunto. Bom, o Rogério, a gente já... Vamos preparando, por favor, o VT do Derby, para a gente já seguir aí na sequência dessa participação, do nosso amigo Carlos Miller. Mandar um abraço para ele. Miller. Abraço, Hoje Miller. ele mudou de opinião, hein, Carlos? Eu lembro que no programa passado você falou que daria Rio Branco. Infelizmente não rolou. Mandou um abraço para você também, viu, Edivaldo? Obrigado. E aí ele disse que o Rio Branco é o eterno freguês. E mandou um abraço para você também, viu? Seu Miller, ele que está sempre ligadinho figura. Aqui, né, no sempre. nosso programa. E sempre no estádio também. Oi? Não, atrás tá tranquilo aqui, Rogério. Show de bola. Bom, vamos mandar então o VT lá pro ar? Podemos? Dri? Muito bem, amigos. Jogando em casa, o Rio Branco não conseguiu manter sua série de vitórias e foi derrotado pelo União Barbarense por 1-0. E você confere agora os melhores momentos do jogo. Muito bem, amigo ligado no canal Net Cidade. Rola a bola aqui no Estádio Municipal Décio Vita, em Americana. Rio Branco e União Barbarense pela Copa Paulista. Vai autorizou o Melinho no levantamento, passou ali. Saiu o Vitor na cabeçada, a bola vai sobrando. Chega ali ainda, a bola é do União, afasta a defesa do Tigre. Do Rodolfo, desce o Rio Branco. Vai jogar a bola para dentro da área, passou, vem no corte a defesa do União. Levantamento, a bola passou no desvio. Vai sobrar lá do outro lado com o Diogo Lopes. Lucas Bizelli carrega. Enfiada de bola pro Bruninho, ele é muito rápido. Chegou na linha de fundo no cruzamento, passou por todo mundo. A bola vai sair em arremesso lateral. Na linha lateral. A bola veio com desvio no cruzamento do Felipe e ficou com ela o Douglas. Veio no corte. Bola ali pro Rodolfo, perna esquerda, jogou pra longe. Como assim, mantém no campo de ataque. Lançamento, desvio de cabeça por ali do Jovinho. Perna esquerda, Vitor! Na bolha, o Paulo Porto achou o Melinho, a chance, perna esquerda! Gol! Do União Barbarense! Melinho, camisa 10. Rolou no meio pro Thiago Silva, pro Lucas Bizelli, invadiu a área, a chance do Rio Branco, Douglas. A bola afasta o... Deixou a bola com o Felipe, disparou o Felipe, invadiu a bola, passou nas mãos do Douglas. Disparou, tem o Fábio, ele tentou o cruzamento pro Rodolfo. Não chegou no Rodolfo, a bola saiu. É a bola pro Cafu, passou o Cafu, tem chance.
no cruzamento pro Fábio, não conseguiu o domínio, vai sobrar. Olha o Rio Branco pra fora! Jobinho. Bola pro Cafu, pra dentro da área, passou o toque de cabeça, passou pelo Everton e saiu. A ninguém, a bola vai chegar no William, vai apitar o fim, apita Luciano Monteiro dos Santos. Fim de jogo no Décio Vita, Rio Branco 0, União Barbarense 1. Verdade, a gente conversamos a semana inteira, falamos, a gente tem que ser guerreiro. Com a menos, independente do jeito que for, a gente tem que fazer a nossa de coração. Se não deu na qualidade, a gente vai de coração. E a gente conseguiu fazer um gol com a menos e graças a Deus saímos daqui com a vitória. E graças a Deus fui feliz na conclusão. E agora é descansar, porque quarta-feira tem uma pedreira em casa. Temos que vencer. Não adianta nada quarta-feira se perder. Continua fora da zona de classificação. A gente vinha de uma sequência boa, mas infelizmente a gente não conseguiu concluir, mas bola para frente, a gente sabe, a gente tem chance clara de classificar. Em relação ao jogo, eu acho que faltou um pouco de capricho ali, faltou a gente também ali do meio criar um pouquinho mais, mas infelizmente em lances isolados, o União foi feliz e o Nelinho consequentemente fez o gol. Quando se trata de um derby, sempre sabemos que é um jogo difícil, né? Tentamos, corremos, não conseguimos, uma falha, eles foram felizes e aproveitaram e fizeram. Muito bem, hein, Rogério Domingues? Só mandar um abraço aí pro pessoal do Sport 10 que cederam as imagens pro Lens Esportiva e mandar um beijo pro meu amigo Luiz Torelli, que sempre, né, dá uma brincada ali no final da história. O Cafu, não da seleção. Meu Deus. Enfim, meninos, em relação ao derby, começamos Divaldo com Silva o que estava lá, né, Edivaldo, Divaldo? que estava... Eu acho que foi um jogo bom, um jogo bom de se assistir, entendeu? Porque as duas equipes procurou o gol, o Rio Branco começou mais assim, jogando mais que o União Barbarense, depois o União acabou equilibrando o jogo e tomou conta da partida, né? No momento que o menino foi expulso, o zagueiro foi expulso, o Ricardo Lima, até imaginei que o União poderia cair de produção, e ao contrário, o União subiu de produção. O Rui colocou o time um pouquinho mais adiantado, o time conseguiu atacar um pouquinho mais, né? Sobrou mais espaço, vamos dizer assim, para o União trabalhar a bola. E o Paulo Porto foi feliz, né? Quando ele tinha a bola dominada, estava no momento certo, ele fez o passe e acabou achando o Melinho numa situação tranquila e acabou fazendo o gol. Quer dizer, um grande jogo, um grande derby, como sempre a gente vê, né? A preocupação, inclusive, do União era conter a velocidade do Rio Branco, né? Que o Branco é um ataque muito veloz. Exatamente, e foi isso que o Rui fez, colocando o Ricardo Lima na lateral esquerda, porque o Ricardo Lima, mesmo fazendo a besteira que ele fez, né? Até ele falou que tomou um susto com o cara chegando do lado dele, ele acabou segurando realmente aquele lado do Rio Branco. E o União foi feliz nesse momento, que o União acabou conseguindo agredir mais por aquele lado. E conseguiu aí realmente um grande resultado que pode dar a classificação para o União Barbarense. O Gustavo, você que acompanha também o Rio Branco, qual foi a reação da torcida? Enfim, E foi ao jogo também, né, Gustavo? Os feedbacks que você teve lá no rádio, enfim, os comentários. O jogo foi bom, né? Como disse o Edivaldo, né? Valeu o ingresso, vamos falar assim, né? A gente Tá. fala que Copa Paulista não é atraente, que o ingresso às vezes é caro, mas valeu o ingresso, bom jogo. União melhorou, como disse o Edivaldo, parece que expulsou um jogador, ficou melhor o time, porque o União não estava fazendo uma grande partida, o Rio Branco até teve algumas chances no primeiro tempo, só que aí, depois da expulsão, como disse o Edivaldo, o Rui armou a equipe para no contra-ataque conseguiu marcar o seu gol, e foi o que conseguiu fazer, o Melinho com muita tranquilidade fez o gol, e aí depois o Rui fechou a casinha, vamos falar assim, né? Fechou a casinha e conseguiu segurar o resultado positivo para o União No Barbarense. final ele colocou 3 volantes no time, né? E até O Eli. o Eli veio para jogar também atrás, então quer dizer, o time ficou realmente todo retraído após os 30, 35 minutos do segundo tempo. O time ficou muito atrás, mas foi o que valeu foi a vitória, né? E o Paulo? Só para complementar, eu não trabalhei, mas eu fui ao jogo e como torcedor, né? A gente fica até mais à vontade para poder tirar Muito à vontade, conclusões. né, E a percepção que eu tive foi que faltou a maturidade que a gente sabe que está faltando para esse time do Rio Branco no momento da expulsão. Porque comemorou-se tanto a expulsão do jogador do União Que não Agrícola soube tirar Barbarense, proveito disso. que Não soube tirar esqueceram proveito. que tem uma máxima no futebol que diz que quando o time está com um a menos, parece que cada um joga 10% a mais, não é isso? Exato. Mas daí são 11.
Então dá 110% a mais, né? Não dá só 100%. Então cresce o time que está em desvantagem e tendo um técnico raposa como é o Rui Scarpino, um cara que sabe muito como trabalhar no interior, né? Eu costumo dizer que existem especialistas mesmo, e o Rui é um deles, em A2, A3, Copa Paulista, ele é show de bola para essas coisas. E ele soube postar, o Edivaldo disse muito bem, meteu uma volantada bem forte ali. Aí era problema do Rio Branco. O Rio Branco criou inúmeras oportunidades, faltando poucos minutos. O Billy, inclusive, ao invés de romarear a bola, né? Romarear é dar um tapinha só, né? Ele quis chutar, né? A bola já veio forte. Bola. Como é que o Romário fazia? Essa daí, ele só parava, viu? Romarear a bola. O Romário só dava um tapinha. Coisa, assim, filezinho. O cara quis chutar, a bola veio forte. Não, a bola veio forte, ele quis dar uma emendada para fazer aquele gol de estufa. Não sai o gol. Ela foi por cima. É impossível o gol que o Billy perdeu. Se ele desse uma de chapa assim, ó, de leve, tuf. Desliga o filé. Bom, vamos para um rápido intervalo que o Fernando já olhou feio ali, hein, Rogério Domingues? Rapidamente, pessoal. Muito bem, estamos de volta com o nosso Lente Esportiva. Quero já chamar você que está em casa a participar com a gente no 3471-8925. Pode twittar com a gente no @Lente Esportiva. Mandar o seu e-mail para nós no alvivo@net.com.br e também acompanhar a gente via nossa página aí do Facebook. Pode mandar suas participações para nós, viu? A nossa enquete de hoje é se o poder público deve apoiar os clubes aí de futebol. Tínhamos umas perguntinhas aqui, Rô, vou mandar antes da gente falar novamente aqui com os meninos. Sim, delegada, você manda no boteco aqui. Ai, meu Deus. O apelido dela é delegada, Nanete, você não tem ideia, viu? Ela é brava, você não tem ideia como é brava essa Parece um anjo, né, Rogério Domingues? Bom, o Roberto de Carvalho de Americana, um abraço aí, querido, obrigada por estar participando com a gente. Ele mandou aí uma perguntinha pro Filé. Filé, é verdade que a verba do esporte amador foi desviada e destinada ao Clube do Rio Branco? Ô, Roberto, desse jeito é complicado, a gente, né? Você acha que esse tipo de... Na verdade, a pergunta do Roberto, ela não deveria ser feita para mim, né? O município tem secretário da Fazenda, eu acho que quem pode... Eu sou professor de Educação Física, Roberto. A minha área é totalmente o esporte. Eu já fui bancário, mas porque eu detestava banco, eu detestava mexer com números, eu peguei e parei com isso em 2000. Então, há 14 anos que eu não vejo esse negócio de verba, se vai para cá, se vai para lá. Meu negócio é esporte. Eu gosto de 4-3-3, 4-5-3-5-2. Né? Eu prefiro essa parte. Desculpe, mas talvez o secretário da Fazenda do município possa te responder isso. Pode ser. Desculpa aí não podermos te responder, hein, querido? Mas obrigada por participar. O José Araújo, de Santa Bárbara do Oeste, mandou o seguinte: parabéns, Filé, aos seus comentários, viu? Obrigado. O programa está de nota 10. Parabéns pelo nosso programa. Obrigada, viu? A Cássia, de Santa Bárbara do Oeste, diz que o poder público deve apoiar, sim. E um abraço ao Gustavo e ao Edivaldo, viu? Obrigada, a Cássia. E o Adilson Aparecido, não é o Maguila, né? Não é. Não é o motorista? Não, também não é o querido. Ele aqui de Americana, e ele diz o seguinte, que o poder público deve apoiar, porém temos outras prioridades na cidade, como a saúde, a educação. Perfeito. E quanto ao derby, o Rio Branco é um time de bananas. Meu Deus, Adilson. Olha o bullying. Olha o bullying, não pode, Adilson. Bom, complicado, né? Eu acho que... Eu estava comentando aqui com o Rô. Né, Rô? Desse jeito fica difícil a gente levar o público pro estádio. Se não me engano, tinham 200 pessoas no jogo com o Red Bull. 168. 168. Isso reflete... 168, mais 3 da NET, mais 3 da Rádio Brasil. Isso reflete o que o torcedor está falando, realmente do descrédito que o time do Rio Branco está levando para a cidade em função da própria campanha, né, Edivaldo? Sem dúvida. Triste, acaba realmente deixando todo mundo triste, chateado, né, com o que está acontecendo. Então, o público tem que acreditar, o torcedor tem que acreditar no time. E para ele acreditar, ele quer ver um bom trabalho, o time se desempenhar bem dentro de campo. Se isso não acontecer, meu amigo, pode ter certeza que fica difícil realmente para o torcedor. É triste dizer, mas
baita de um balde de água fria o último jogo contra o Red Bull, né? Depois a gente vai ver daqui a pouco os melhores momentos aí, que nos últimos 4 minutos, 2 gols, o Red Bull acabou virando o jogo, quer dizer, um balde de água fria na torcida. O Red Bull jogou xadrez com o Rio Branco. Deixou o Rio Branco achar que dava. A hora que o Rio Branco começou a pressionar com igualdade no marcador, a gente vai até comentar um pouco mais com calma depois. Lance, né? Mas jogou xadrez, deu um checkmate na hora H. Assim. Isso. Gustavo, você acha que... Foi pontual. A administração aí está interferindo? O que você acha? Quais são o que está rolando de ruim aí? O que é o ponto... O que o Gustavo vê disso, né? O Rio Branco começou a preparação atrasada, né? Assim como a União Barbarense, né? Só que o time do Rio Branco é muito novo, né? Quando teve um jogador a mais, não soube aproveitar essa maioridade dentro de campo e o torcedor foi no campo. Querendo ou não, para quem perdeu 6 partidas e depois vem de 2 vitórias, tem um público de 800 torcedores, sendo que vamos falar que 200 era do União Barbarense, 600 torcedores foram ao estádio acreditando que o Rio Branco poderia ganhar o derby e, consequentemente, buscar uma vaga. Então, o torcedor ele até vai, mas aí depois da derrota do derby, como você disse, é um balde de água fria aí com esse público de 168 de torcedores no último sábado. E 2 vitórias convincentes, né? Contra o 15, aqui o 15 que vem fazendo uma boa campanha. E depois a goleada lá em Limeira, onde ninguém conseguia praticamente vencer a Independente. O Rio Branco foi lá e goleou a Independente. Tomou outra, né? Entendeu? 3 do 15 então, mas eu digo assim, naquele momento, até aquele o Independente estava bem. O Rio Branco foi lá e goleou com tranquilidade. Então, quer dizer... O torcedor acreditou que o Rio Branco realmente tinha entrado nos trilhos e poderia voltar à competição da forma que eles queriam, né? Tem a ver com o que o Filé falou, que você começando, que é a falta de maturidade dos jogadores? Pode ser, né? Pode ser. Até mesmo que o Gustavo agora comprou. Né? O técnico conseguiu encontrar aí um equilíbrio dentro do time, Gustavo? Com certeza, né? Vontade a gente vê que tem. Todo mundo corre, o treinador também, a gente vê vontade do treinador em querer buscar a vitória. Mas é aquela história, né? Copa Paulista, como disse o Filé, o Scarpini, experiente, o próprio elenco do União Barbarense, muito mais experiente também. Na hora do, vamos ver, né, a experiência acabou valendo a pena, mas para o União Barbarense valeu a experiência conquistar essa vitória contra o Rio Branco. Mas como vocês falaram, o Rio Branco também montou o time às pressas. Ele foi convidado para disputar a Copa Paulista em função de uma desistência. Isso. Exatamente. Né? Exato. Então, na verdade, ele buscou a vaga e conseguiu a vaga. Ele nem teria essa vaga. Ele entrou pela saída do Itapirense. Isso. O Itapirense saiu... O Rio Branco ficou com a vaga que era do Itapirense. Aí resolveram montar o time às pressas aí, da mesma forma que foi a União Barbarense. Só que a União aí tinha a vaga, né? A União ficou para decidir no último momento se queria ou não. De repente quis. O caso do Rio Branco foi diferente. Ele não tinha a vaga, conquistou a vaga com a saída do Itapirense e foi montar a equipe e infelizmente não montou a equipe da forma que deveria. Agora, o caso do União, a gente percebe que tem algumas peças, o presidente já está voltado para a Série A2, tem uma base para a A2. Não é o caso do Rio Branco, Filé. O Rio Branco acho que não vai conseguir, vai conseguir manter muitos atletas aí. Hoje, a principal diferença entre União e Rio Branco, 2 rivais, porém com características parecidas por conta das cidades serem vizinhas, por conta das culturas serem muito próximas. Só que assim, e doa quem doer, tá? A diretoria do União Agrícola Barbarense gosta do União. A diretoria do Rio Branco não gosta do Rio Branco. O pessoal tá lá por conveniência. Eu tô falando um negócio aqui que pode ficar muito difícil para mim até amanhã ou depois aí na rua. Eu tô falando de pessoas que são até amigos meus. Mas as pessoas não estão afim do Rio Branco. Agora, não estão afim e não larga também. Pô, não tá afim, entrega o boné, sabe? Dá para alguém que quer tocar. Outra coisa, torcedor e sócio. O cara, para interferir no quadro diretivo do clube, ele tem que ser sócio além de ser torcedor. Em 2007, eu resolvi ser sócio do Rio Branco. Em 2009, eu fui vice-presidente do Rio Branco. Até então, eu achava que o Rio Branco tinha jeito. Hoje, eu digo que o Rio Branco tem jeito, mas tem que passar um trator e começar do zero. Mas não é só demolir o prédio que foi vendido na Fernando Camargo. É passar um trator em tudo, sabe? Começar do zero, quadro associativo, tem que ser feita uma campanha de sócios, pessoas que queiram, sabe, frequentar o clube, que queiram ir ao estádio para ver um trabalho que está sendo feito bem feito. Mas hoje o trabalho não é bem feito. O Rio Branco está abandonado, gente. Sábado não tinha nenhum diretor, nenhum conselheiro no campo contra o Red Bull. Nós estamos reclamando de torcida, a diretoria não vai, como é que a torcida vai?
Então, me desculpe, a diferença de União Agrícola Barbarense e Rio Branco é que a diretoria do União Agrícola Barbarense gosta do União Agrícola Barbarense. Eu não posso dizer o mesmo da diretoria do Rio Branco. E olha, isso que o Filé falou, o Filé tem total razão no que está dizendo, né? Porque se você não gostar, em todas as profissões, em tudo aquilo que você faz na vida, se você não gostar, não dá certo. E se o pessoal do Rio Branco realmente estiver nessa situação aí de estar no Rio Branco ou para se promover ou para qualquer outro tipo de coisa, faz isso que o Filé falou. Larga, entrega para quem quer, certo? Logicamente que não pode... já não é fácil, você não vai acabar. Logicamente você não vai entregar para qualquer um, mas vê alguém que queira, que ainda tem amor ao clube, entrega, vai lá e faz o futebol da forma que você pode fazer, que você entende que é, e toca o clube. Porque o que não é, então, lógico, o que não pode é o Rio Branco morrer, certo? Isso não pode mesmo. Não pode acontecer isso, o Rio Branco morrer. Se o Rio Branco acontecer de o Rio Branco falar não queremos mais tocar futebol, como já aconteceu anos atrás, o Rio Branco não quis tocar e parou durante 20 anos, isso vai ser prejudicial para a própria região, para o próprio União Barbarense ser prejudicial. Sim. Entendeu? Para todo mundo. É desequilíbrio. É um desequilíbrio total. Desequilíbrio então, quer dizer, tem que haver alguém que quer tocar. Se tiver que fazer uma nova eleição para novos diretores, novos presidentes, que faça. Mas que entregue para as pessoas que querem tocar. Que não pode deixar o clube morrer. Tá certo. Bom, eu tenho já algumas participações aqui. Mandar um beijo para o meu querido amigo Derek. Ele que tem participado aí ativamente no nosso Linha Esportiva às segundas-feiras. Ele diz o seguinte, o programa, como sempre, está ótimo e todo mundo tem que apoiar os clubes, né, de futebol aí das cidades, onde quer que seja. Até mesmo o time da Várzea, né, eles têm que ter o apoio, óbvio. Mandou um beijo para todos nós e ele diz o seguinte, para os convidados, o Edivaldo e para o Gustavo. As rádios, né, Luzes e você, incentivam o povo a irem aos jogos, né, União e Rio Branco. Ele já até mandou em um outro programa uma participação, se existia alguma oferta em si da própria rádio, né, de convidar o ouvinte a ir ao estádio assistir o jogo. Olha, falando pela Rádio Luzes, a Rádio Luzes tem 2 programas esportivos diários, né, e tem lá no comando dos 2 programas, um apaixonado pelo esporte e apaixonado mais ainda pelo União Barbarense, que é o meu amigo JJ Belani. Aliás, Belani. Se um dia que você puder trazer o Belani aqui, traga só ele, não traga mais ninguém, porque não vai dar espaço para falar. Difícil desligar 4 horas de programa. Em 4 horas Mas ele já está convocado, viu? Ele já está na minha agenda. Então, já 4 horas de programa, que o homem fala. Conversando. O Belani é um apaixonado pelo União Barbarense. E no chame... Ele convida o pessoal lá no rádio através do microfone e convida o pessoal na rua também. Isso aí que você falou de cobrar, o Belani cobra. Você foi no estádio, você assistiu o jogo? Ah, não fui, então você não pode falar nada. Certo? E ele tá certo. Ele tá certo, porque se o cara não vai no estádio e quer saber como foi, o que aconteceu, por que aconteceu, mas você não foi no estádio, meu amigo, o que você quer saber? Então você não tem esse direito de querer saber. Você pode até discutir o assunto, mas sem esse direito total. E isso o próprio Dário já falou aqui em alguns programas. Já que ele fala assim, gente, antes de vocês virem me criticar, é difícil mesmo administrar, enfim. Mas vai acompanhar, vai ver de sem perto. dúvida. Gustavo, lá na rádio você tem alguma? Lá na rádio também tem 2 programas, né? Um de semana e um aos domingos. E quando começa o campeonato, né, até durante a competição, a gente tem que apoiar, né? Querendo ou não, é o time da cidade, a gente tem que divulgar o clube do coração, né? Dos torcedores de Americana também. A gente divulga, sim, com certeza. Tá certo. Só mandar aqui rapidamente a participação do Fernando Campanari. Mandou um abraço para todos nós aqui, está acompanhando aí o Lente Esportiva conosco, e ele diz o seguinte: não acho certo não ter esse apoio, pois em Santa Bárbara mesmo temos uma situação precária no hospital. Então não é justo que o União se beneficie com um dinheiro que deveria ser por uma verba para a saúde. E a obrigação mesmo é do Dário ir atrás de patrocínio. E ele gostaria de agradecer aí o Rio Branco por existir e estar sempre dando essa moral para eles no campeonato. Ô, Fernando, hein? Complicado esse Fernando. Aí a brincadeira é saudável. Tá certo. Por isso que não pode morrer, né? Aí tá valendo. Nessa linha mesmo, é muito divertido, bom humor, tem que ter esse lado bacana da brincadeira mesmo. Tá, só antes da gente chamar o VT aí do Rio Branco com o Red Bull, vai preparando aí para mim, Dri. Tem a participação do Diogo Neles, um beijo para você, querido, mandar um beijo também para minha amiga Maiara.
Rogério Ju mandou um abraço para todos nós, os convidados. Obrigado, também. um abraço. E ele diz o seguinte: mais um derby, como sempre, deu o Leão. Rio Branco para sempre freguês. E nós poderíamos até ter jogado com 9 jogadores. E o Rio Branco permaneceria os nossos fregueses. Ai, meu Deus, um abraço pro pessoal da TUSB. Fernando Furlanete chegou num momento complicado, né, Fer? O Fer que é rio-branquense aí, nato, não esconde de ninguém. Bom, vamos chamar o VT, na volta temos mais participações, a gente só vai comentar, então, o Rio Branco e Red Bull. Olá, assinantes ligados aqui no canal Net Cidade. Rio Branco Esporte Clube e Red Bull Brasil mediram forças na Copa Paulista neste último sábado no estádio Décio Vita, em Americana. Venceu a equipe do Red Bull Brasil por 4-2. Confira agora os melhores momentos no canal Net Cidade. Muito bem, assinante ligado aqui no canal Net Cidade, valendo mais uma partida da Copa Paulista 2014 para o Rio Branco Esporte Clube, recebendo aqui no estádio Décio Vita nesta noite o Red Bull Brasil. A cobrança do terceiro escanteio consecutivo, subiu, boa bola, desce o Rio Branco na cabeçada. Rafinha cobrou mal, ela passa por todo mundo. O Bruninho preferiu virar lá pro Jobinho na esquerda. Montou o seu chute. Passou por ele, tocou no Rafinha, faz bom drible. O Rafinha, Victor, Gabriel e gol! Gol do Red Bull Brasil! Boa bola do... Aí o Andrade se enrolou inteiro, a bola é boa. No toque de cabeça. Procurou e achou o Raul, tentou o corte, Gabriel tá impedido. O Thiago Silva emendou com o Rodolfo, é boa bola do Rio Branco, Kevin. Cobrou Rafinha, ela subiu, sobrou pro Fabiano Heller e o gol. Fabiano Heller. João Paulo vai como se fosse um ponta esquerda, ela vem aqui na direita com o Rodolfo, marcado pelo Romário. Saiu o Rodolfo da marcação, armou o chute, mas ela vai pela linha de fundo. Gisele achou a bola, ela tocou na mão do Fabiano Heller, marcado pênalti. Marcado pênalti em favor do Rio Branco Esporte Clube. Vai autorizar Antônio Luiz Riquena. Bateu Jobinho, é gol. Gol do Tigre! Tocou curto com o João Paulo. Pro Rodolfo, aqui na direita. Se cortar, pode ficar bom. Bateu direto, o Kevin bateu roupa. Na tentativa do mano a mano ali, o Vilela passa pelo Bruninho, vai para a linha de fundo. Victor! Boa bola do Red Bull Brasil. Tocou, recebeu ali no meio. O Raul tentou. Rafinha tentou uma da intermediária. No bate-rebate ela sobra com o Cafu. Tentou de longe o Cafu. Ela vai pela linha de fundo. Tudo pronto para o segundo tempo. Começa lá na direita. Tentou. Tocou curto com o Bruninho. O Bruninho passou pelo seu marcador. No cruzamento, olha o gol do Rio Branco! Gol! Jobinho! Branco Esporte Clube. Bom jogador. Famoso empurra, empurra. O Rafinha bateu. O Victor foi. Tá viva. O Vilela pegou de canhota, ela sai à direita do Victor. Rodolfo, na precipitação, aos 27h30, joga por sobre o gol do Alisson. Vai o Rodolfo, na tentativa do Rodolfo, Kevin. Ele autoriza o árbitro. Bateu o Rodolfo, ela passa, mas passa longe. Tá Vitinho. Tentou pro Fábio Rogério, conseguiu, ele atrasou pro goleiro. Fábio Rogério no centro da área, o Jobinho também, ela veio, Kevin. Vai para individual.
Vai o Raul para individual. Vai o Raul para individual. É gol. Gol! Raul! E agora tem só o Everton na sua marcação. Vai o Raul, passou bem. Vai indo, pintou o quarto. O Raul tocou pro Fernando. É gol! Fernando! Na boa jogada do Raul no contra-ataque, André Luiz Riquena termina o jogo aqui no Décio Vita. Rio Branco, 1-2, Red Bull Brasil, 1-2-3-4, Copa Paulista 2014, é aqui no canal Net Cidade. Com essa vitória sobre o time do Rio Branco, de 4-2, pode-se dizer que o time já está classificado para a próxima fase. Esse ano é o ano do Red Bull? Com certeza. Acho que o jogo em si foi muito bom e saberíamos que se ganharmos, conseguindo uma classificação antecipada, estamos felizes, mas vamos continuar trabalhando da mesma forma. E o Red Bull vem numa crescente muito boa do acesso da A2 para a primeira divisão do Campeonato Paulista. E agora é dar continuidade do trabalho para buscar novos objetivos. Qual que vai ser a preparação do time, já que matematicamente ainda tem chance da classificação? Como que vai ser a força? Qual que vai ser o incentivo do time? Pela o pouco tempo, a gente tem que recuperar. Primeiro, a parte física, né, que está bastante sobrecarregada, porque os jogos são quarta e domingo, sábado, é muito rápido. E também o emocional, né? A gente vinha numa crescente dentro da competição, com 2 vitórias, e agora nós temos que administrar 2 derrotas. E emocionalmente é muito complicado, principalmente em um grupo novo igual a esse. Então a gente tem que procurar dar confiança a eles, né? Motivá-los da melhor maneira possível, recuperar fisicamente para que nós possamos ter uma boa performance diante da Inter na quarta-feira. A gente tem que levantar a cabeça essa semana aí, trabalhar igual a gente vem trabalhando. E enquanto há chance, né, a gente não pode desistir, né? Se tiver um mínimo de chance, 1%, a gente tem que brigar até o final. A gente vai pegar um jogo difícil lá contra a Inter de Limeira agora. Então a gente tá a cabeça no lugar, conversar com a rapaziada aí que ainda dá. Então a gente tá tranquilo ainda, que é só correr que tem 3 jogos aí, dá pra gente classificar ainda. Ô Paulo Filhel, na entrevista do João Batista ele falou 2 temas aí que eu acho um pouquinho mais difícil agora nessa reta final. Parte física não tem muito mal o que fazer. Praticamente o jogador já atingiu o ápice aí do condicionamento e tecnicamente também o escanteio na mão. Como dizem por aí, é o que ele tem para hoje, né? Na verdade, ele quis fazer uma referência, dar um ênfase que ele tinha feito 2 jogos num curto espaço de tempo. Um na quarta-feira, o derby, e no sábado um outro jogo. E logo na quarta tem jogo de novo. Quer dizer, a recuperação física não é nem questão de aprimorar o condicionamento físico. É através de um trabalho hoje de desintoxicação, talvez, de um trabalho de volta à atividade física, né? Tirar um pouco do estresse, porque a gente não acha normal, mas é muito comum, né, no meio do esporte, os atletas eles acabam entrando numa estafa física por conta não só do esforço que fazem durante a competição, mas tem toda a tensão psicológica, tem a questão de viaja, está fora de casa, enfim, são vários outros fatores que interferem na parte física, né, e não só o próprio condicionamento. Então acho que a hora que o João Batista se referiu à parte física foi mais em relação até ao ânimo em si, sabe, de onde ele vai buscar agora energias para esses 9 pontos que ainda tem o Rio Branco a disputar. Matematicamente ainda dá, né? O que a gente não acredita é que haja, por parte do elenco, né, uma certa condição de recuperação. Acho que é bem isso, né? Porque já vinha numa recuperação, tomou uma traulitada no derby e outra contra o Red Bull. Só um minutinho, Rogério, que desculpa ter que interromper, Imagina. mas a gente vai para um rápido intervalo. Vamos. Segura aí a sua conclusão aí do assunto. E aí a gente vai ouvir também a opinião do Gustavo e do Edivaldo. Então, rapidinho aí o intervalo.
Muito bem, estamos de volta com o nosso Lente Esportiva, ao vivo, nesta segunda-feira, 8 de setembro. Bom, Rogério Domingues, temos algumas participações, mas antes quero convidar o pessoal que está em casa a ligar para nós aqui no 3471-8925. Pode twittar com a gente no @Lente Esportiva, acompanhar a gente via o Facebook e também via o nosso e-mail no alvivo@net.com.br. Nós estávamos, antes de ir para o intervalo, falando sobre o jogo aí, Rio Branco em Red Bull. Tô no ar. O Gustavo, Tô você no ar. também acompanhou esse jogo. Conforme as declarações aí, me parece que os jogadores, eles ainda disseram que enquanto houver 1% de chance, estarão lutando. Tem aí a questão também do técnico João Batista, que acaba, não sabe mais por onde buscar esse fôlego, mas ainda tem a esperança de trabalhar os meninos para isso, porque matematicamente ainda há uma possível chance. O que você acha que o Rio Branco agora, e qual a linha que ele deve seguir e que vai fazer? Tem 9 pontos em disputa, 3 partidas. Chance tem, mas o psicológico é fundamental. Acho que, por mais que tenha chance, se não tiver o psicológico em dia, assim, tranquilo, não consegue, Querendo ou não, mais uma derrota de 4-2 em casa, que teve chance de novo, Criou muitas chances também no segundo tempo, podendo buscar o terceiro gol, mas acabou perdendo mais uma vez. Vamos ver como vai ser o psicológico da equipe na próxima partida, Precisando da vitória, sabendo que matematicamente ainda tem chance, mas que cada dia que passa, cada rodada que passa da Copa Paulista fica mais difícil. Isso porque estava ganhando de 2-0. Começou com 2-0. Não, perdendo. Perdendo. Iniciou. Empatou, saiu perdendo 2-0. Começou a perder 2-0. Empatou o jogo. Tá, isso que ele conseguiu buscar, mas... Empatou. Empatou, chegou próximo de virar. O que valeu aí, a estratégia do técnico ou a garra dos jogadores mesmo, o Filé? A estratégia do Red Bull... Pro Red Bull. A estratégia do Red Bull foi fatal para o Rio Branco. Porque o Red Bull deixou o Rio Branco partir para cima, com o empate, e nesse momento o Rio Branco teve a impressão de que conseguiria virar o jogo. Realmente isso foi talvez o fator primordial que o Barbieri abriu o Raul, os dois lances foram em cima do Raul, um ponta muito rápido, que joga o primeiro tempo com a 11 do lado direito, o segundo tempo com a 11 do lado esquerdo. Isso aconteceu tanto no jogo em Campinas quanto no jogo aqui em Americana. Aí o início da reação do Rio Branco, com esse pênalti em cima do Fabiano Heller, observou muito bem o árbitro. A regra número 11 não fala em intenção, ela fala em direção. Quando a bola corta a direção, quando a trajetória da bola é alterada, houve o pênalti. Não tem como, essa coisa de intenção, não teve a intenção, isso aí não existe na regra. O que existe na regra é a direção da bola. A bola cortou a trajetória da bola, o braço do atleta não estava colado ao corpo, é pênalti. Então foi muito bem o árbitro na marcação desse pênalti. Mesmo porque o movimento que ele fez ali é intencional. Exatamente. Agora, o técnico João Batista diz aí, tá rolando aí na rede aí, que ele tá meio afim de... Tá cansado, cansou, enfim. Você acha que ele tem que abandonar o barco ou tem que ir até o fim com o Rio Branco? Eu creio que pelo que a gente tem visto do João Batista, ele não tem intenção de jogar a toalha, mas ele está vendo que as coisas estão ficando muito complicadas, A gente vê no semblante dele que realmente aquele ânimo que ele tinha ainda no jogo em Campinas, que por coincidência, eu fiz os 2 jogos, Rio Branco e Red Bull, Red Bull e Rio Branco lá no Moisés Lucarelli, 4-3, e fiz esse aqui. A expressão do João Batista no pós-jogo em Campinas foi totalmente diferente de sábado passado. Porque lá em Campinas ainda havia uma certa esperança nele, porque havia todo um outro turno a começar e tal. Depois do jogo de sábado, ele já sabe que tem só 9 pontos a disputar, que tem só 6. E não vai ter jogo fácil pela frente. Não tem jogo fácil. O único detalhe é que tem confronto direto com 2 interessados na classificação, que é o Paulista e a Inter de Limeira. Todos os jogos ele passa a ser decisão. O que fazer? Jogar. Não tem outra alternativa, é jogar. Agora, que fica difícil para realmente buscar uma classificação, fica difícil, porque além de você ter que mostrar qualidade técnica, você joga pressionado. Sem sombra de dúvida. E a gente sabe, e a gente que acompanha futebol sabe, que a partir do momento que você joga pressionado, fica complicado. Então, acho que a situação do Rio Branco é difícil, não é impossível, mas é difícil.
em virtude do futebol apresentado até agora, que é um de altos e baixos. Então o time pode realmente não conseguir a classificação em virtude disso. Bom, mas a gente tem uma notícia aqui também do Rafael Rangel, que é do diretor jurídico da RM2 Esportes, Filéia e os meninos, que o zagueiro Guaxupé é o novo reforço do Rio Branco Esporte Clube. Isso já está, inclusive, aí nas redes sociais do próprio jogador, né? Ele, que tem 18 anos, assinou o contrato hoje e já está aí no Décio Vita, já treinou, inclusive, com o clube, viu? Já treinou aí com a equipe. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, a gente torce para que ele acerte. A informação que eu tenho, parece que desse rapaz já é da semana passada, que ele já tinha vindo a semana passada. Bom. Agora, parece que já é um jogador visando o ano que vem. Não é só para a Copa Paulista. Isso que é curioso, faltando 3 rodadas, chega a contratação. O fato de chegar a contratação faltando 3 rodadas, às vezes é para reforçar o time, mas pela idade do jogador e tudo que estão fazendo, eu acho que já é visando o ano que vem, certo? Então vamos torcer para que seja isso realmente, que é para não acontecer aquilo que a gente está falando aqui. Agora, Edivaldo Silva, quanto você acha que o Rio Branco pode aproveitar da rapaziada que está aí para a Série 2? Olha, é complicado para falar, porque a gente acompanha o Rio Branco meio que a distante, né? Mas tem jogadores que dá para aproveitar. O centroavante é bom, ele tem um volante muito bom, que eu esqueci o nome dele agora, não é Gustavo. Tem o João Paulo, muito bom. Tem o próprio Lucas, que é um jogador... Cafu é bom jogador. O próprio Cafu, o Lucas, que é um jogador que eu conheço muito bem, já jogou no União Barbarense, foi artilheiro, né? Lucas Bizelli. Filho do Candinho. Exatamente, jogador que pode realmente ser aproveitado na Série A2. E eu acho que o João Batista não deveria jogar a toalha, acho que o João Batista deveria ir junto com os jogadores, com os diretores que ainda estão o apoiando, e tentar mudar esse panorama fazendo desses 3 jogos um parâmetro para o ano que vem, certo? Para ver o que serve e o que não serve, e para se montar a equipe para o ano que vem, pensa em outros nomes. Mas que ainda dá para se fazer um trabalho agora, visando Série A2, ainda dá. Com pouco investimento que tem na Copa Paulista, os times realmente nivelam investimento para baixo. Sem dúvida. Isso é sabido. Copa Paulista é para não deixar os clubes parados. A realidade é essa. Não se discute, mas é parâmetro para 2? Não é, porque em 2011 o União Barbarense montou um time para a Copa Paulista e foi vice-campeão da Série A2 em 2012. Praticamente com o mesmo time. Mudou-se muito pouco. Então, quer dizer, se você tiver uma espinha dorsal boa e você, com aquele time que você tem, você conseguir enxertar jogadores de um nível técnico melhor, você pode conquistar um campeonato no ano seguinte. O time da Copa Paulista do 15 de 2010, que foi vice-campeão, perdeu faltando 20 segundos para o Atlético de Sorocaba, com 25 mil pessoas no Barão de Serra Negra, foi o time que ascendeu a A2, era A3, né, na época. Foi para A2 em 2011 e, na sequência, com mais alguns ajustes, lógico, algumas peças, mas manteve uma boa base ainda desse time, com o próprio Moisés Egert, aquela coisa, né, de você manter a comissão técnica, manter a maioria dos atletas, né, e manter a saúde financeira, honrar os compromissos, né, dia 10 é dia 10, não é dia 20, nem dia 32, né, dia 10 Isso é dia 10. Um desafio. Né? Então, eu acho que são coisas que vão agregando e que o grupo vai se tornando forte. Então, a Copa Paulista, aí, até voltando à tua pergunta, ela é parâmetro, sim. E outra coisa, a Copa Paulista, a gente respeita até a posição do Edivaldo, é para não ficar parado, mas está chegando a hora do diretor já ver a Copa Paulista de uma outra forma, né? Porque quando a gente vai vender um carro, a gente não chega pro cara e fala, olha, o meu carro está com o motor batendo, pneu careca, amortecedor falhando. Não, você fala, olha, o meu carro é bom, é o único dono, quilometragem baixa, você já mandou baixar a quilometragem, mas tá baixo, entendeu? Então, seu carro é o melhor carro do mundo. Essas coisas quando a gente vai vender uma competição, Rogério, quando a gente vai vender uma competição, inclusive nós da imprensa, nós temos que falar o seguinte, a competição depende dos participantes. Se os participantes se organizarem, ela vai ser uma baita numa competição, porque os nomes dos clubes são nomes tradicionalistas. Você acha que essa tabela que está aqui da Copa Paulista com os times da região, Gustavo, está sendo competitiva, está sendo interessante? Está competitiva no nível baixo. Acho que falta qualidade na Copa Paulista. Não só esse ano passado era assim também. E falta qualidade, querendo ou não, a Copa Paulista, como disse o Paulo Filé, não é atraente. Mas se você quiser, se você desejar fazer o torneio atraente, tem que começar pelos clubes. Se os clubes não fizerem a sua parte, divulgar a Copa Paulista, falar que ela é uma boa competição e atrair o torcedor,
aí complica a situação. Exatamente. Bom, vamos para mais algumas participações. Mandar um beijo para o Wagner Crisp. Ele disse que deve apoiar sim, mas não injetando dinheiro, né? Existem outras formas de apoio, mas o dinheiro, como todos sabem, ele acha que deve ir para outras verbas, né, como saúde e educação. E porém, a gente sabe que no final, né, o fim disso é bem diferente. O Edígio, né, de Americana, ele mandou um abraço para todos nós e ele disse que o poder público tem sim quem cuidar do futebol, ele tem sim como apoiar o futebol. E o Ronaldo Caetano, que é pai do Rafinha, que está se formando aí em educação física, filé. Mandou aí você dar uma ajudinha aí pro filho dele, viu? Ô, Ronaldo, seja bem-vindo. O recém-formado é o mais novo desempregado, não pode esquecer disso. Mas eu confio muito no filho do Ronaldo, tenho certeza que ele vai conseguir. Boa, filha. Mais uma. Mais uma do Aprendi mais uma. Aí ele acha o seguinte, não acha certo não apoiar o futebol. Em especial, mandou um abraço para você, viu, o Filé, e mandou um parabéns aqui para o nosso programa. O José Poleto, de Americana, diz que não pode contribuir com o futebol e acha que o Rio Branco está abandonado e os empresários só aparecem quando o time está em alta. Um abraço aí para o José Poleto, né, Filé? Um abraço assim embaixo. E nós temos um queridíssimo, que é o Heitor, mandar um beijo. Ele que agora já tem 6 anos. Quando ele começou a participar aqui no Linha Esportiva, ele tinha 5 aninhos, eu me lembro bem. Ele que é de Sumaré, Rogério Domingos. Ele diz que sempre assiste a gente e ele quer visitar o nosso programa. Oi, Heitor. A porta tá aberta pro Heitor. Portas abertas aqui para você, Avenida José Meneghel, número 65. Chega aqui um pouco antes, chega umas 7 horas da noite. A Juliana vai buscar, se precisa também. A gente te espera ali, é só combinar, viu? Junto com os seus pais. Aí você tem que mandar um e-mail aqui no ao vivo, manda lá seus documentos, todas as informações. O Fernando Filanete já veio tesourar falando que não pode. Criança, infelizmente, não pode participar aqui do nosso prédio. Foi só uma água, um doce, e a gente tirou o doce da criança. Porque o Fernando chegou, senão você ia soltar essa. Heitor, infelizmente, querido, você ainda de menor não pode. Mas nós vamos fazer uma matéria em Sumaré, e aí a gente faz aí o convite para que você possa participar dessa matéria com a gente. Pode ser assim? Fechado. Um beijo pra você, viu? E um beijo também aqui pro nosso querido amigo Lucas Damaso. Esse Lucas é polêmico, viu, Rogério Domingos? Ele tá de férias, tá de boa aqui na cidade. Mandar um beijo pra ele. Tava mesmo Esse joga álcool no fogaredo. Esse é terrível. Ele diz assim, o programa, como sempre, está um show de bola, viu? Mandou um abraço pra todos nós aqui. E ele, participando da enquete, diz que não acha que o poder público deve apoiar times de futebol, não. E deve sim apoiar o esporte como hábito de vida saudável e como recursos para promover a inclusão social. Futebol não é esporte, é um negócio. E, infelizmente, no Brasil, é um negócio corrupto e obscuro. O poder público deve ficar longe desse ambiente. Um abraço a todos os amigos e convidados aí do Lente Esportiva, que ele teve o privilégio de rever recentemente. E Lucas Damaso. Alguém aqui pode... Não, mas na verdade tá tudo canalizando para aquele raciocínio inicial, né, Divaldo, o Divaldo, o Paulo Filé, o Gustavo, de que o poder público deve assim apoiar o esporte, não devia também colocar dinheiro, tem que se apoiar diretamente, enfim, na divulgação, enfim, se conhece empresários aí que possam direcionar os empresários para ajudar, mas é isso daí mesmo. O bom de tudo isso que a gente acaba vendo, né, Juliana, é que as pessoas estão muito bem informadas, muito bem sabendo do que é mais importante na vida. Isso é muito bacana. Bom, quanto ao Lucas Damaso, ele é polêmico mesmo, viu, Edivaldo? Não, mas ele é autêntico. Eu acho que o raciocínio dele não está errado, não. Ele é autêntico, tá certo. Ele tá na linhagem da gente aqui, entendeu? Com outras palavras, mas ele está na linhagem que a gente falou aqui. E eu acho que o caminho é esse mesmo, é encontrar uma forma para ajudar o esporte. Não tem por que não, entendeu? Agora, porque tem os interesses na prefeitura, vamos dizer assim, que é o caso nosso aqui, e tem os interesses no esporte. Sim. Então, aqueles interessados na prefeitura pode ser o canal para ajudar o esporte, entendeu? Porque tem os empreiteiros, tem aquelas coisas tudo, que são os bambambãs que vai fazer as obras da cidade. Esse pessoal que é o pessoal que pode ser canalizado para o esporte. Tá certo, entendeu? É isso aí. Tá certo. Bom,
Então, mandar novamente aí os nossos telefones, 34718925. Pode mandar um e-mail pra gente no alvivo@net.com.br. Twittar com a gente aí no @lenteesportiva e também acompanhar aí o programa e mandar suas mensagens via o nosso Facebook aí do Lente Esportiva. E um detalhe, viu, Juliana, Rogério e amigos aqui da bancada, hoje, em termos de poder público, né, nós não precisamos só contar com o dinheiro do caixa da prefeitura em si. Né? Hoje tem leis de incentivo ao esporte do Estado, né, recurso do ICMS, que é pela Secretaria do Estado, você monta um processo, é um processo de 1 ano. Tá? Mas pelo menos você sabe que o ano que vem você tem verba. Tem processos que você monta pelo Ministério do Esporte, que é com base na declaração de imposto de renda. Então, toda pessoa física pode colaborar, toda pessoa jurídica pode colaborar, existem as regras, elas são super bem disciplinadas. Quem entrar no site do Ministério do Esporte vai poder ver com detalhes, e na Secretaria do Estado de São Paulo também. Quer dizer, se houver boa intenção e boa vontade e organização, você consegue dinheiro público que já está aprovisionado para isso. Então, para você que tem a preocupação do hospital, né, das áreas de lazer em outros segmentos, não só do esporte e tal, esse dinheiro ele não vai ser tirado do cofre da prefeitura. Esse dinheiro ele sai de aprovisionamentos do Estado e da Federação que já tem essa finalidade, quer dizer, independente do orçamento da prefeitura. Então, é uma boa forma de você colocar o dinheiro público. Você que militou no rádio de Piracicaba sabe bem que Piracicaba tem uma lei lá que você cobra, não sei se é R$1 ou R$2 no Departamento de Água. Departamento de Água, e esse dinheiro parte, não sei se é totalmente, mas parte dele é canalizado para o 15. É canalizado e o valor que a pessoa paga abate no ingresso. Então vamos dizer, você pagou 10 a mais, você vai no jogo, o ingresso é 30, você paga 20. É uma fórmula. Entendeu? É uma forma bacana, o dinheiro vai direto. Exatamente. Né, do DAI para a Associação Amigos do 15 e da associação. É o entendimento que tem que ter entre prefeitura, departamento de autarquia que tem na cidade, presidente de clube, Câmara Municipal aprovando. É um entendimento que tem que ter. Então, os caminhos, eles existem. Nós temos a lei aqui em Americana. Existe a lei, existem os caminhos. Agora, o que eu quis dizer é o seguinte, até o Gustavo também falou quase a mesma coisa. É não tirar dinheiro do cofre da prefeitura. Esse dinheiro aqui, estamos tirando aqui R$10 mil, que é para o Dário Furlan, para o presidente do Rio Branco, pagar o salário dos jogadores. É isso que a gente está dizendo. Agora, encontrar uma forma, existe aí a forma de Piracicaba que funcionou, porque o 15 está na primeira divisão. Sim, entendeu? Sim. Então, quer dizer, que existe. Basta um entendimento entre as pessoas. Tá certo. Juliana. Inclusive tem aí uma promoção, eu só queria confirmar a data do próximo jogo aí da Inter com o Rio Branco, já estão fazendo aí uma promoção para R$2 o ingresso, né? Então, quer dizer, a prefeitura... Tá certo. O Rio Branco, trazendo a torcida para apoiar o clube. Tá certo, é isso mesmo. Rogério Domingues, vamos chamar... Temos tabela? Não? Temos um VT. Ok, então vamos chamar primeiramente o VT e depois nós chamamos aí a tabela. É o VT do Derby. Não, da Inter, e do Independente. Então, rola lá pra gente o VT. Estádio Pradão, em Limeira, onde acabou de acontecer a partida entre a equipe do Independente Futebol Clube e o 15 de Piracicaba, onde o 15 venceu pelo placar de 3-0. E você confere os melhores lances agora na sua TV Net Cidade. Silva começa o jogo com o Índio. Índio vem descendo com a bola aqui pelo setor do lado esquerdo. Tentou inverter a jogada lá pro meio de campo. Vamos ver quem se aparece pela equipe do Independente. Bola batida para fora. Chegou o Alisson, dominou a bola, praticou a falta e o juizão estava em cima do lance. Lá vem o 15 de Piracicaba pelo setor do lado esquerdo. Tentou enfiar essa bola. Chegou o 15 de Piracicaba, bateu, olha o gol! Geraldo para o 15 de Piracicaba, abre o placar aqui no estádio Comendador Agostinho Prada, em Limeira. Tenta organizar a barreira, autoriza o árbitro, chegou por ali, bateu por cima do gol, passou muito longe essa bola do Índio. O 15 de Piracicaba que tenta ligar o contra-ataque, chegou por ali o 15 de Piracicaba, vem Patrick na bola, Patrick cruzou por pouco, não faz 2-0, na rede pelo lado de fora. Quem se apresentou foi o Geraldo pro Patrick, Patrick cruzou essa bola, chegou lá pelo setor do lado de esquerdo, o Celcinho gingou para frente, tentou bater, foi travado.
apertado em cima da zaga do Independente. A bola ainda é no 15. Matheus tira com tudo por cima essa bola. E é escanteio para o 15 de Piracicaba. Recebeu Vinícius Bove. Chegou David na marcação. Ainda Vinícius Bove. Lançamento pro Patrick. Patrick vai entrando. Vinícius Bove toca a bola. Lindo lance e bateu. Vinícius Bove bateu e a bola passou beirando o gol do goleirão Matheus do Independente. Bola com Diego. Vinícius Bove vai entrando. Tentou cruzar. Cruzou com tudo e olha o gol. Gol do 15 de Piracicaba. O 15 amplia o placar com 2 minutos de jogo. O 15 ampliou o placar no estádio Comendador Agostinho Prada. Bola enfiada aqui para o setor do lado direito para o Diego. Lançamento, lá vem quem se apresentou, cortou essa bola. O Celcinho bateu, tá lá dentro. Gol! Celcinho é o nome dele. Amplia a vantagem, o 15 de Piracicaba. TV Net Cidade, o canal da gente. Thiago Silva para o Jordi Guerreiro. Jordi Guerreiro caiu, briga pela bola, sem sucesso. E acaba ficando com o 15 de Piracicaba, que recomeça jogando com o Rodrigo. Rodrigo e essa bola lá pelo setor do lado direito. O jogador do 15 de Piracicaba vem descendo em profundidade. Josimar chegou por ali. Quem se apresenta tem 2 jogadores. O jogador chegou do 15 de Piracicaba, driblou o goleiro, vai entrar com tudo. Perdeu o ângulo, Vinícius Bove. Com esse futebol que o 15 apresentou hoje, você acha que o 15, obtendo a classificação na Copa Paulista, pode chegar aí às fases finais da competição? Não, acho que sim, mas nós sabemos que temos muito ainda para apresentar, tem muita coisa para se melhorar, né? A gente está trabalhando no dia a dia para buscar a evolução e quando chegar nos jogos a gente apresentar o melhor futebol sempre. Acho que diretamente nós começamos a partida bem, ele em critérios, em 3, 4 lances ele praticamente desestabilizou, favoreceu o infrator, a pessoa que cometeu o erro. Nada justifica o Alisson ter empurrado o atleta do 15, mas o rapaz chutou a bola longe, na hora de bater a falta, ele está ganhando de 1-0. Então, quer dizer, ele já mexeu no psicológico, porque o critério que ele começou, o David tomou um tapa na cara do zagueiro, foi sem querer, mas ele não deu a falta. O Fabiano segura a bola, apoiou com o braço, ele deu a falta e, consequentemente, saiu o gol. E os critérios que ele usou, ele é um árbitro que já apitou o jogo do Sub-20, só apita Sub-20. E apitou o Sub-20 nosso contra o São Carlos, foi um jogo onde realmente foi desastroso também. Então, quer dizer, é falta de respeito completamente. A Copa Paulista é feito de laboratório para a federação, só que isso aí tem um custo. É um custo muito alto para a gente manter uma equipe, é um custo muito alto para a gente fazer as coisas e chegar aqui, trabalhar a semana inteira e vir um palhaço, um árbitro que fazer um trabalho desse aí. Ô, Filé, quem precisa de um chá de camomila, acho que é o Gaia. Viu? Com certeza, chamou o cara de bozo, né, meu? Mas o Independente começou um jogo nervoso e perdeu 2 logo no primeiro tempo, né? Isso desestabiliza qualquer time, quer dizer, não dá pra fazer milagre também, né? Com todo o respeito pelo Gaia, né? 3-0, eu acho difícil um árbitro interferir tanto assim, né? De que o resultado seja tão antagônico. Mas tudo bem, né? Eu acho que... Eu não vi o jogo, né? Vi os lances agora. Reclamar de arbitragem é uma coisa natural até. Concordo até com ele que a federação chega a usar a Copa Paulista como um laboratório, mas aí é que está. Ela faz o laboratório e as experiências quem faz são os clubes, né? Então, se o laboratório for bem entendido pelos clubes, né, o laboratório fica bom. Eu acho que é por aí. Ô, Edivaldo, um comentário... Ele só não reclama mais do que o Mano Menezes. Ah, é? Um comentário desse do Gaia, por exemplo, o time está praticamente classificando, né? Cabe, nesse momento, ou seja, a gente sabe que está lá no fervor da coisa, nervoso, mas... Não, é isso que eu ia dizer para você. O problema é que está no calor do jogo. Entendeu? No calor do jogo, eles realmente... Pode ter sido que se ele assistir essa entrevista agora, ele fala, não devia ter dito isso. Devia ter dito isso. Então, no calor do jogo, os caras falam mesmo. A gente já ouviu cada coisa de jogador, de treinador,
que é impressionante. Mas não tem por que reclamar. Mas cutuca também de rádio, também gosta, né? Ah, mas é uma beleza, né? Uma delícia, né? Esse é o ápice da reportagem. Eu te conheço, Edivaldo. O Gustavo também dá uma dessas, Gustavo. Fica provocando ali e até... Tem profissional que de vez em quando merece um pouquinho, né? Mas o Gaia ele deve estar um pouco preocupado, porque o Independente vem de 2 vitórias, vem 2 derrotas em casa, uma pro Rio Branco de 4-1 e agora levou 3-0. Então ele tem que ficar um pouco preocupado. É isso mesmo. Vai conseguir a classificação, mas ele tem que abrir o olho da rapaziada, né? Porque a próxima fase já é mais complicada. Tá certo. Bom, Rô, antes da gente chamar as tabelas, vamos rapidamente passar aqui algumas das participações. O José Araújo, de Santa Bárbara do Oeste, diz o seguinte: o time Mania lá, os clubes que participam, como que ajuda financeiramente esse projeto para os clubes, né? Como é repassado? Na realidade, o que ajuda de que forma? Pagando as dívidas que tem trabalhista na justiça, entendeu? Vai se pagando. Então, é dessa forma que o time Mania ajuda. Agora, não deveria ser só assim, né? Deveria ter um aporte diferente para que os clubes soubessem a quantas está esse pagamento, de que forma está esse pagamento. Porque outro dia eu ouvi dizer que o União Barbarense pagou não sei quantos jogadores dessa forma, não sei o número de jogadores, dessa forma. Então, quer dizer, deveria ser diferente, uma forma diferente de mostrar esses números para o próprio clube. Bom, o Rivaldo de Americana, mandar um abraço também para ele. Ele diz que deve apoiar sim o futebol, o poder público, mas existe muita panela, onde escolhe o jogador que o clube quer e não pelo talento. E acha que se paga muito dinheiro ali e é possível que não dê certo para o futebol. Ele acha que há uma certa... isso a gente vê muito, né, Edivaldo? Direcionamento de atleta para um clube em função de investidor, enfim. Até escalações aí influenciadas de uma outra forma, que o investidor quer ver o atleta jogar, para gravar o jogador. Quantas vezes a gente lá pela net, muitos investidores chegando, escuta, você tem essa fita aí para me arrumar uma cópia, tem um jogador tal que está ali. Então, isso é comum. Essa abordagem a gente sofre muito, né, quando a gente está no campo e de investidor querendo imagens do seu atleta lá, que ele quer realmente, ele está visando um lucro ali. Então, isso é uma coisa que é muito comum, né, Edivaldo, acontecer. Eu já cheguei a ser abordado por um empresário que pediu para mim, o jogo estava sendo transmitido pela TV, fala pro rapaz do canal tal ir lá entrevistar meu jogador. Então. Falei, mas eu não posso fazer isso, meu amigo. Ele que define a pauta dele lá, entendeu? Não tem como fazer isso, não. Então, quem é você para interferir, né, Edivaldo? Esse assédio dos investidores com a gente da televisão e do rádio é comum, é mais do que eles imaginam, né? Exatamente. E o Matheus Henrique mandou um abraço para ele também, mandou uma boa noite para todos nós. Ele disse que o poder público não deve ajudar os clubes e existem outros pontos sociais mais importantes, além de futebol, para ser apoiado. Os times devem caminhar com suas próprias pernas. E mandou um abraço para o pessoal da TUSB, que deram um show de bola aí no último jogo aqui na casa, né, do Rio Branco. Então, um abraço para vocês. Ele que também é da TUSB, né? Acho que ele é o manda-chuva também. O Lisandro Curupira. Olha, Lisandro aqui está participando com a gente. Mandou um abraço para todos nós. Esse programa está muito bom. E... ele chama aí a seleção de... agora ele quis partir para a questão da seleção. Eu vou falar, Edivaldo, antes de aparecer o texto, ela já está lendo. O que acontece? O Dinobook é incrível. Eu já dei uma passada no Dinobook. A seleção... Falando um pouco aí de seleção, Rogério Domingos, inclusive, a gente já ia colocar esse assunto para o último bloco, mas obrigada aí pela participação do Lisandro. A seleção só vai melhorar quando tivermos homens honestos tomando conta da CBF. Enquanto tiver esses aí, vai entrar Dunga, Muricy, Tite... Esse é um assunto para um outro programa. Nem estrangeiros que dariam... um programa inteiro. Nenhum dos treinadores dariam certos com esse. Então, mandar um abraço para ele. Amigo, complicado esse tema seu aí abordado, mas o que importa é que o Dunga fez aí o trabalho de casa, o dever de casa, e aí os meninos mandaram bem aí, né, no último jogo. Tem que fazer, tá lá. Tem que fazer. Bom, vamos para a tartaruga no poste. Tá quase... Ninguém sabe como é que ela tá lá. Mas você leu ali a plaquetinha, né, para chamar intervalo? Intervalo, meu querido. Então vamos para um rápido intervalo. Eu tô incomodado, são chamos de intervalo aí. Na volta nós falamos muito mais sobre futebol para você. Vamos pro recreio. Vamos para a água.
Muito bem, estamos de volta aí com o nosso Lente Esportiva. Mandar um abraço aí pro Marcos Paulo Piero Bom, que é lá de preparador físico, né, do União Barbarense, que está acompanhando, ligadinho aí com a gente. Muito abraço obrigada. pro Marcos, Manda um abraço profissional, para todos vocês, viu? Grande Parabéns profissional. pelo Abraço, trabalho, Marcos. tá nos cascos o time do União, como diz na gíria. Profissional de alto nível, um dos bons que passou por Santa Bárbara, ele é um dos bons. É isso aí. E também mandar um abraço pro Ergídio de Americana. Ele disse que o poder público tem que cuidar do público e não de futebol. Muito bem. Bem resumido, Claro. bem objetivo. Direto e reto. Tá certo. E o João Batista, PSOL, o poder público não pode ajudar o futebol. Os empresários não podem ser ajudados dessa forma. Quando tem um jogo, os torcedores devem... E assim, quando tem um jogo, os torcedores devem comparecer. Mas como são poucos, né? Eles acabam não tendo tanto apoio da torcida. E aí eles dizem assim, o que os entrevistados acham disso, dessa questão da torcida. Não tem um bom jogo, acaba assumindo o pessoal. A gente até comentou já isso produto, aqui, né? Se você não apresenta um produto bom, não vai ter retorno mesmo. Então, Eu já fiz umas brincadeiras, por exemplo, né? A Americana tem uma identificação muito forte com Festa do Peão, com shows e tal. Por que você não faz um show sertanejo antes ou depois do jogo? De repente dá público, entendeu? Faz, leva uma dupla lá, né? Se é isso que o povo quer, junta as duas coisas. É uma teve ideia. um ano É uma ideia. Teve né? um ano que a Federação Polícia de Futebol desenvolveu um trabalho assim, não sei se você lembra. Teve um ano que... A Federação Polícia de Futebol desenvolveu um trabalho assim, certo? Para atrair público. Acho que tudo é válido, lógico. Eu não lembro os cantores que veio. O União estava na primeira divisão na época. Foi naqueles 6, 7 anos que o União ficou na primeira divisão, naquele meio ali. E veio cantores de renome em Santa Bárbara, os jogos fora também bons cantores, entendeu? Só que aqui a Americana põe o jogo depois do grupo. E atraía o grupo público realmente, entendeu? Aquele que vinha para ver o cantor já ficava pro jogo, entendeu? Agora, não sei se isso hoje pode ser viável, mas é uma ideia, é um caminho. Mas acho que aí vai ter que colocar o contrário, vai ter que colocar o jogo e o cantor depois. Senão Sem dúvida. Não, você foi bem, é isso aí mesmo. É o jogo, anuncia o show depois do jogo. É obrigado, o cara vai chegar no meio tempo. Você e Juliano. O cara vai chegar no intervalo. Às vezes você valorizar os times. A gente passa um ano falando dos times, você vem aqui e entrega o ouro. Olha, Rogério Domingues, mandar um beijo vou te falar, viu, menino? Fernando Pereirinha aqui participando com a gente. Grande viu? Fernandinho. Ele diz o seguinte... Quanto à enquete, manda um abraço para todos nós aqui, o programa está bem bacana. E quanto à enquete, ele disse que o poder público não deve apoiar, assim como nós temos o exemplo do Rio Branco, ele deve se manter, pois ele é uma grande ele deveria ser uma grande marca e de história comprovada, né? Ele tem uma história. Porém, cabe à diretoria ter a competência de saber vender essa marca e conquistar o apoio das empresas e assim poder obter a receita para a sobrevivência do clube. Perfeito. Aí, Fernando. Perfeito. Fechou aí. No ponto. Fechou Perfeito, o nosso Fer Pereira. Bom, Rogério Domingues, vou mandar lá então as tabelas, vou pedir aí... Você vai conseguir ler para nós lá, Rogério Domingues? Senão a gente pede ajuda dos amigos. Né, não, eu mando ver, pode falar. Manda pro ar essa tabela. Manda pro ar aí, ó. Copa Paulista, 11ª rodada, é isso? Isso. Comercial 3-0 no Botafogo, lá em Ribeirão. O maior pau deu nesse jogo aí, briga pra caramba. Tá no YouTube pra quem quiser ver. Come fogo. Votuporanguense 2, Ferroviária 3, Mirassol 1-1 com o Santa Cruzense. Paulista também empatou com a Internacional. Tudo isso aí, Copa Paulista dos 3 grupos, né? Rio Branco perdeu em casa pro Red Bull 4-2. Independente perdeu em casa para o 15 de Piracicaba 3-0, Santo André 3-1 no Atlético de Sorocaba, Juventus perdeu em casa para o São José, Grêmio Osasco decepcionou, perdeu para o São Bento 2-0 em casa e o Taubaté empatou sem abertura de contagem com o São Bernardo. Aí tem mais? Opa, classificação então do grupo que envolve os clubes aqui da nossa região. Red Bull é o líder com 19, 15 com 18 é o segundo, Independente com 14 é o terceiro, em quarto Internacional com 13, quinto União Barbarense com 11, oitavo Paulista com 10 e sétimo Rio Branco com 6 pontos. E aí a próxima rodada para todo mundo aí, Santa Cruzense e Votuporanguense jogam em Santa Cruz do Rio Pardo, Batatais e Mirassol em Batatais, Botafogo e Ferroviária em Ribeirão, União Barbarense e Paulista em Santa Bárbara do Oeste, em Piracicaba o 15 recebe o Red Bull, Internacional e Rio Branco no Limeirão em Limeira, Santo André e Osasco jogam em Santo André, São Bernardo e Juventus em São Bernardo, São José e São Bento
em São José dos Campos, e em Sorocaba, o Atlético de Sorocaba recebe o Taubaté. Muito bem. E o Rafael Chorão, ex-americano, esse foi meu atleta. Ele foi jogar lá no Botafogo, hein? Opa! Botafogo do Rio? Não, de Ribeirão? Paulo, Ribeirão. Esse foi meu atleta, é bom jogador, e eu acho até que o Rafael Chorão poderia ter tido uma outra projeção se ele não tivesse iniciado num momento tão ruim, né? Ele iniciou no Rio Branco quando o Rio Branco estava numa fase muito ruim mesmo. Não apareceu, né? Mas tem muita qualidade, é um jogador muito bom. Tecnicamente é muito bom mesmo, um jogador de um nível técnico bom. Muito bom. Bom, Rô, desses jogos que a gente comentou agora aí, o Filé passou para nós vamos aqui então com o canal Necessidade cobrir quarta-feira às 20 horas União e Paulista, e no sábado às 10 horas da manhã Rio Branco e Paulista, e também na segunda às 16 horas o grande derby lá, feriado em Limeira, então não tem desculpa para não comparecer no estádio. Inter e Independente se enfrentam. E temos também no domingo às 10 horas da manhã o jogo entre Sumaré e Mantiqueira, né? A gente, inclusive no dia 15, o presidente do Sumaré Futebol Clube vai estar aqui falando com a gente. Saque. Exatamente. Sumaré Atlético Clube. O canal Necessidade está entrando aí, pisando fundo na segunda divisão, e nós vamos explorar os temas da segunda divisão. E aproveitando, interessante. Convidar o Heitor, né? O Heitor aí de 6 aninhos, que não tem como a gente trazê-lo aqui diretamente no estúdio, mas de repente encontraram a nossa equipe por lá. Bacana, Ju, boa sugestão. Então a equipe do canal Necessidade vai estar lá no campo do Sumaré, né, da prefeitura, vai estar cobrindo o jogo. E a galera aqui está incumbida de entrevistar o Heitor. Então vai lá no campo, Heitor. A gente vai deixar um recadinho pro pessoal do canal aqui, falar com você lá no campo do Sumaré, tá? Grande abraço. Um grande abraço aí para você, meu querido. Bom, então vamos falar então um pouco agora do campeonato. Você tem que ir muito rápida, Juliana. Brasileiro, rapidamente aí, então. Só falando novamente a questão do Grêmio, que acabou sendo punido. Eu queria rapidamente a opinião de vocês, meus amigos. Acham que era dessa forma mesmo? Eu, sou da seguinte opinião. Não acho que o clube deveria ter sido penalizado da forma em que foi. Foi identificado alguns dos torcedores que causaram lá o ato. Para mim, não tem desculpa. Eu acho que ela sim deveria ser, que vai ter que pagar por isso. Mas o clube em si, eu não acho que não foi viável isso não, Rogério Domingues, essa penalidade para o clube. Porém, eu acho que eles só deram essa penalidade porque o Grêmio já não estava não ia conquistar mais muita coisa. Não, tem nada a ver. Eu acho sim, viu, Rogério Domingues? Queria ver se o Grêmio tivesse em boas condições. Você acredita num jogo político? Eu acho, queria ver se o Grêmio tivesse em boas condições, se eles iam ter coragem de fazer o que fizeram. Não sei, é minha opinião. O que vocês acham aí? Vamos começar pelo Gustavo. Concordo com você. O Grêmio já perdeu a primeira em casa por 2-0. Já foi, né? Vamos falar assim, praticamente já foi, né? Teria que fazer 3-0 jogando em Santos. Mas eu queria saber se o Grêmio fosse punido dessa forma no Brasileirão, que envolve um ano inteiro, né? É uma fase da Copa do Brasil, né? Então, para quem já tinha perdido, né? Até que a exclusão da Copa do Brasil até que foi pouco. É isso aí. O Edivaldo. Bom, eu acho que a eliminação do Grêmio foi uma forma de mostrar que a diretoria do Grêmio, quem comanda o Grêmio tem que se fazer alguma coisa, porque o Grêmio é reincidente, não é a primeira vez. O ato da torcida do Grêmio no problema, na situação que aconteceu lá com o Fernandão, foi um negócio chocante. Bem entendeu? Colocado. Então o Grêmio não é a primeira vez que acontece, aconteceu outras vezes. Então eu acho que alguém tem que pagar. Infelizmente foi o Grêmio que pagou com a eliminação do campeonato. Agora, eliminar-se na Copa do Brasil é uma coisa. Eliminar-se do Campeonato Brasileiro, eu acho que no Campeonato Brasileiro se tornaria muito mais difícil. Muito mais difícil. Agora, na Copa do Brasil, como você disse, o Grêmio numa situação já meio que complicada, sem muita chance de ir à frente, fica mais fácil realmente eliminar. Prejuízo menor. É lógico. Exatamente. Acho que ele não foi assim. Foi prejudicado de uma forma que. De uma forma ou outra foi prejudicado, mas. Mas eu acho que dos males ainda foi o menor, né? Vamos dizer assim. Não deveria, não estou dizendo que eu concordo. Infelizmente, Jorge, não vou conseguir ler um contexto aqui da sua cartinha que você me mandou, mas. Ele, que é gremista, né? Num resumo, ele também, lógico, se sentiu ofendido aí pela questão da própria torcedora, não está de acordo de forma alguma com o que aconteceu e, obviamente, se sentiu ofendido em relação também à penalidade do clube dele. Concordo, né? Tem todo o direito. Então, um abraço, obrigada, viu, meu amigo? E
Temos uma participação aqui, Paulo Filé, que aí Sim. a gente já entra rapidamente no assunto Palmeiras. O Fred de Americana mandou um abraço para todos nós. Ele que já foi jogador aí do seu time em 2000, onde você era técnico. Pela data é o Fred... eu vou lembrar o sobrenome, Belisário. Pela data, o Fred, filho do meu amigo Paulo Belisário, aliás, bom zagueiro na época. O que eu acho do Palmeiras? Olha, Dorival Júnior chega numa casa que ele conhece muito bem, né? Tem um ambiente totalmente desfavorável, o clube está numa situação muito ruim na tábua de classificação, mas eu acredito que o Dorival, se deixarem ele trabalhar, né? Se derem tempo para ele, o campeonato está na metade. Eu acho que a briga do Palmeiras hoje não é pelas primeiras posições do campeonato, isso não é segredo para ninguém, é somar pontos para fugir do Z4. Né? Então acho que essa é a competição do Palmeiras hoje. E o Dorival vai saber, só para fechar, o Dorival vai saber fazer com que o Palmeiras, vez por outra, como fez ontem contra o Atlético Paranaense, assuma uma postura de time defensivo. Né? Eu não gosto de usar o termo time pequeno, mas um time que sai para defender, né? Um time que não tem como prioridade o ataque, né? Somar um ponto fora de casa, onde foi muito importante. E o Dorival começa de pé direito, na minha opinião, e vai dar um jeito, sim. O Palmeiras não cai esse ano, se é essa a tua preocupação. Ô, Edivaldo, você acha que por ter só um argentino em campo, o Palmeiras conseguiu empatar? Se tivesse dois, não empataria? Mas assim, Rogério, dá pra gente colocar Rogério. rapidamente só a classificação, porque acho que a Do tabela brasileiro? toda não tá. né? Ô, Filé, você me ajuda então com Sim, a vamos nos 4 primeiros, os 4 últimos só. Isso. Né? Cruzeiro é o líder, quase que já bicampeão brasileiro, né? Muito difícil alguém tirar do Cruzeiro. 43, o São Paulo deu uma engatadinha numa segunda esse final de semana com 36, o Internacional de Porto Alegre com 34 e o Corinthians com 33. Fecham os 4 aí que hoje estariam classificados para a Libertadores da América. Criciúma com 18, Coritiba com 17, o Bahia com 17 e o Vitória com 15 fazem o famigerado Z4, né? E tem gente namorando ali, né? Chapecoense e Palmeiras, da mesma forma que Fluminense e Grêmio estão tentando alguma coisa lá no topo da tabela. Ô Paulo Filé, não. você assistiu você viu o segundo gol do São Paulo, Paulo Filé? Eu vi. Que pintura, coisa mais linda. Vi, mas vi também o gol que o Pato perdeu, que nem eu perderia. Viu? Vi também. Muito bem, Rogério Perde Luiz. Mas agora eu queria aí a opinião dos meninos em relação ao São Paulo. Vocês acham que remete algum medo aí ao Cruzeiro? Acho que não, hein, Edivaldo? Vai lá, Eu acho que sim. E o São Paulo tem elenco. Certo? São Paulo tem elenco e tem um treinador que conhece muito bem a competição e a forma de vencê-la. Agora, que o time do Cruzeiro é um time certinho, ajustadinho, no ponto, um time que joga fácil quando consegue realmente, quando quer jogar fácil e joga difícil quando precisa ser difícil. Entendeu? Então, eu acho assim, que todos esses times que estão aí rumando aí entre os 4, eu acho que o único que tem condições de brigar firme com o Cruzeiro, brigar forte com o Cruzeiro é o São Paulo. Tá certo. O Gustavo também concorda? Vai depender mais do Cruzeiro tropeçar, porque a vantagem do Cruzeiro é grande. Se tivesse 3 pontos de vantagem, ainda tem um confronto São Paulo e Cruzeiro, que vai ser em São Paulo esse jogo. Como a vantagem é muito grande, vai depender muito do Cruzeiro tropeçar nas próximas rodadas. Eu não vejo o Cruzeiro tropeçando, até pelo elenco que ele tem. Ou seja, ele empatou... é o inimigo dele mesmo. Exatamente, ele empatou com o Fluminense com 7 desfalques, e o Fluminense está brigando pelo G4. Tá certo. Bom, então o Wagner Crisp, que estava aqui ligadinho no nosso programa, já fez aqui a primeira participação dele, mas só para complementar aí sobre os shows, viu, meninos? Em 2001, aqui no estádio, tivemos no intervalo o show do conjunto Banana Split. Então, por que não, né? Que bacana isso, né? Eu queria me lembrar o nome do grupo que tinha, um grupo que era só de mulheres. Isso, Banana Split. Mas não era esse grupo, não é esse grupo, é um outro grupo, que eu estava no Morumbi, União Barbarense e São Paulo. Difícil, hein? E eu fui no vestiário para pegar a escalação. Que ano é isso aí? Eu não me lembro o ano. Eu não me lembro o ano que foi, certo? E eu fui no intervalo para pegar a escalação. Era um grupo parecido com as Isso, meninas, era só mulheres. Você esqueceu de pegar a escalação, né, Nil? Quase. Eu fui no vestiário para pegar a escalação, que eu estava no campo passando informação, e fui no vestiário para pegar a escalação. Quando eu me vi, no meio só de mulheres. Eu falei, estou num mundo diferente do que eu imaginei. Errei o estádio. Brincadeira. Não era
esse dia foi demais. Só o grupo que tá aqui a fazer a apresentação tava saindo e eu passei bem no meio do grupo, assim, só mulher. Falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Coisa, histórias do Edivaldo Silva. Tá vendo? Bacana. Só o Paulo Filé, mais uma vez, não é tão ruim essa ideia, viu, Paulo? Não, é boa. É boa. Vamos Muito lá. bem, mas eu ainda acho que temos que mandar o show depois do jogo. Sim. Bom, Concordo. nosso programa está encerrando, né? Mas já. O Fernando Furlanete. Nós vamos até as pra 11 gente hoje. ir com calma aqui. O Dario nas disse que autorizou até as 11 hoje. Na hora que ele saiu. Ele falou, pode ir até as 11. Muita louça esperando o Furlanete. Sorte a prosa. Bom, Gustavo, muitíssimo obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. Está sempre de portas abertas aqui o nosso Linha Esportiva para te receber, viu? Obrigada mesmo aí por ter participado com a gente hoje. Obrigado a vocês pelo convite. Sempre que precisar, estamos aqui e é sempre um prazer participar do Lente Esportivo. E os ouvintes podem te ouvir lá? Na Rádio Você, claro, a M580, todos os domingos, da 1 às 3 da tarde. Tem o show de palpites, com o Paulo Filé participando também. Quem quiser ligar e participar, sempre tem uma enquete, também sempre tem os jogos da rodada do Campeonato Então, Brasileiro. não só na segunda, mas domingo também tem filé. Certo. Foi boa. O filé de domingo é segunda, hein? Agora também temos filé na quinta-feira. Quinta também. Ó, Ô, Edivaldo. o filé tá aumentando aí. Edivaldo, querido. Muito obrigado. O Rogério é fogo. Muito obrigado pelo convite, viu, Juliana? É um Grande, prazer Edivaldo. sempre vir aqui, sempre que sou convidado. O Rogério me convidou ali no apagar das luzes, né? Já tava viajando, o Não Rogério sei me que convidou. estado você estava, mas você estava respondendo. Não, eu tava viajando já, e você me convidou e a gente aceitou prontamente, que é gostoso vir aqui. Então, estamos aí à disposição. Amanhã também você tem o seu projeto, Então, né? Vamos amanhã falar a um gente pouquinho tem dele. lá no site SB 24 Horas, o nosso programa esportivo, Muito né? bacana. Que a gente apresenta ao lado da Tiane Mendieta. No último programa entrevistamos lá o grande Jota Júnior, quer dizer, ficamos muito felizes com a presença do Jota, né? E vamos, logicamente, que vocês também serão convidados para os próximos programas, para junto conosco apresentar lá e saber como funciona também pela internet. Que é mais ou menos como é aqui, com um pouquinho de diferença, que lá é uma câmera só, tem um cara que fica no computador, outro fica na câmera, então quer dizer, é bem diferente. E não tem intervalo. Tem uns e outros aí pegando o pé. Não tem intervalo, viu, Fernando? Manda aí pro intervalo na hora que você tá. Podia mostrar esse cidadão aqui que fica desligar a gente, mas tudo bem, né? Não, mas bem bacana. Então, o seu programa... às terças, às 20 horas, pelo site SB 24 Horas. É pouca gente. Agora, filha... É pouca gente. Não, mas só agradecer mais uma vez, viu? Muito obrigado, obrigada. Edivaldo. Show de bola. Esportiva, sempre de portas abertas. Parabéns. A gente também tá na Rádio Luz, né? Isso. Lá há 22 anos na Rádio Luz. Quarta-feira tem mais, né? Tem Paulista e União Barbarense. Nós estamos lá. Muito Obrigado, sucesso viu, lá pelo com convite. o programa, com o seu projeto, viu, Edivaldo? Legal, obrigado, Rogério. Filé, você que também está com Uma outro licinha projeto pequena, aí, uma né? licinha Filha pequena. também tem um projeto Antes bacana. da listinha, Posso falar do projeto? Vamos falar O do projeto projeto. é o Gourmet Sport Clube, pessoal, já está no ar na grade da NET, né, numa outra emissora, mas é na grade da NET. Fabinho Galassi, chefe Fábio Galassi, chefe Saúl Camargo Neves, nós temos um lado gastronômico, levamos o Bruno Pietro na primeira edição do programa, o pessoal do Dojo Fight, eu apresento, é o Gourmet Sport Clube, que a gente conta aí com a audiência de vocês. E detalhes, também. né, do projeto do Filé, tem o Facebook do Paulo Filé, que o pessoal pode pegar, do Edivaldo Silva também Sim, divulga sim. bastante, o próprio Gustavo também está sempre divulgando lá o trabalho, né, Gustavo? Pode mandar seus Não tenho abraços. lista não, Fernandinho. Tá em branco o É só uma papel. brincadeira, mas eu quero mandar 3 abraços hoje muito especiais, né? Caires, Figueiró e Chororó. Vocês são heróis, tá? Eu sei o que eu estou falando e vocês sabem o que eu estou falando. Vocês são heróis. O que vocês estão fazendo pelo Rio Branco, vocês estão demonstrando que vocês têm amor ao Rio Branco. A Gama também, pelo jogo de sábado, teve uma participação muito bacana, está lá dando a cobertura. Mas esses 3 têm que ter um abraço muito especial. Você que é rio-branquense, marque esses nomes e sempre que encontrar com eles, agradeça. Eles merecem esse agradecimento. Eu queria fazer uma menção honrosa aqui à nossa seleção brasileira de basquete, Bem que lembrado. tirou os argentinos ontem.
Esse eu faço questão de vibrar no ar. Há mais de 20 anos que há mais de 20 anos que o Brasil não passava para as oitavas de finais do Mundial de Basquete, né? O Brasil que é bicampeão mundial, 59 e 62, para quem não sabe. Então, o Brasil está entre os 8 melhores de basquete, tirou nada mais, nada menos que a Argentina, que é um time muito forte, uma seleção muito forte. Bem Parabéns lembrado. à Seleção Brasileira de Basquetebol. Muito bem. E um abraço a todos, né? A você que nos a toda segunda-feira nos prestigia. Um grande forte abraço e até a próxima escala. Eu também Tchau, gostaria Fernandinho. de mandar um beijo. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Chororó também, mandar um beijo para ele. A todos os nomes que você disse também, Filé, que eu acho que vale o nosso respeito, viu? Aqui o Lente Esportiva. Muito honrada de ter vocês aí olhando pelo Rio Branco, cuidando dele. Meu querido Rogério, até a próxima segunda, Sobrou se Deus pouco quiser. para mim, né? Que o filé aqui. Gente, boa noite, obrigado aí pela audiência, por estar com a gente. Segunda-feira nós evidentemente estaremos de volta com o presidente do Sumaré Futebol Clube. Então você vai acompanhar tudo aí sobre a segunda divisão, como é a vida na segunda divisão. Até lá. Tá certo. Bom, temos aí então Cidadania nessa quarta-feira, às 8 horas da noite. Temos também o Desplugados, quinta-feira, às 4 da tarde. E temos à noite o Esporte 10 aí com o Luiz e com a Giovana. Fiquem atentos à programação do Net Cidade, que é toda feita especialmente para você. Um beijo até a próxima segunda. Fiquem com Deus.